Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia aos irmãos e às irmãs que estão nos assistindo também pela internet. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Vamos orar nesse momento pedindo a direção de Deus para esta escola bíblica. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado pela vida dos nossos irmãos e irmãs que aqui estão, daqueles que estão também nos assistindo, participando pela internet. Abençoe-nos. Cremos que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado nestes tempos difíceis. Nós somos gratos a Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Receba, Senhor, tudo que nós vamos fazer agora, neste momento, a partir de agora, a partir desta lição. Que o Senhor nos escute, que o Senhor nos atenda segundo a sua sábia e soberana vontade. Pedimos pela irmã Sara, que está aniversariando hoje, que o Senhor dê muitos anos de vida a esta criança e que ela cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe grandemente os seus pais, o Kleber e a Rose, e também o seu irmãozinho Lucas. Abençoe os enfermos. Obrigado pela recuperação da nossa irmã Zilda, do nosso irmão Juliano. Abençoe-nos sempre, ó Deus, com a sua mão poderosa, cuidando de nós, e que nós possamos sempre ser gratos a Ti, prestando sempre louvores e ações de graças a Ti, que és único de tal louvor e tal adoração. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, que muitas vezes nós cometemos por palavras, ações, pensamentos, pois somos pecadores, e que o pecado para o povo de Deus, para o cristão, não seja algo corriqueiro, mas sim um incidente. Muito obrigado, Pai. Nós não temos palavras para expressar o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Receba tudo que vamos fazer aqui em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias no Salmo 86. Salmo 86. Súplica e confiança, oração de Davi. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Deus, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração, estende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome.
pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te considerem, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me o sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Irmãos, vamos cantar o hino de número 13, e que nós possamos, muito a exemplo do rei Davi, termos ciência de nossa própria fraqueza, termos ciência de nossa própria limitação. E o salmista está apresentando aqui as suas lutas ao Senhor em oração. E que nós façamos o mesmo, que nós sempre apresentemos a Deus, no trono da sua graça, as nossas lutas, as nossas aflições, pois Ele tem cuidado de nós. Reconheçamos isso, a nossa incapacidade, mas também reconheçamos a força de onde vem de Deus, a fonte da nossa força é Ele. Que Deus nos ajude. Vamos louvar o hino de número 11. Meus irmãos, nessa parte aí, vamos cantar Trindade Santíssima. We
por elas. Vamos orar aqui. Queridos, Pai amado, muito obrigado pela vida do Anthony, pela vida da nossa irmãzinha Elise, pela vida da Valentina, do Mateus, da Flavinha. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe-os até nós para louvar, para adorar o Teu santo nome. Obrigado pela vida também de seus pais, que o Senhor continue firmando os seus pais nos passos Teus, pois eles têm a responsabilidade de trazer os seus filhos à casa do Senhor. E não somente isto, mas também todo dia ao levantar, ao deitar, ao caminhar, educá-los, lendo a Bíblia, orando com eles e por eles. Muito obrigado, Senhor, também pela vida dos nossos irmãos que aqui estão. Abençoe a classe dos catecúmenos também, o professor Márcio. Abençoe também a classe aqui dos adultos comigo. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã. E fala também ao povo que está em casa assistindo, participando. É assim que eu rogo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Podem descer por aqui, Mateus, Valentina, Elise, Anthony. Calma, muito bem. Muito bem. Abra sua Bíblia, você em casa também, em Judas. Nós estamos expondo esta epístola e vamos hoje estudar o versículo de número 6. Nós estudamos o versículo de número 5 no domingo passado. Judas, apenas um capítulo tem esta epístola e nós estamos estudando esta carta de Judas. Vamos ler juntos os versos 5, 6 e 7. Nós vamos nos deter apenas no verso, para o microfone sem fio, por favor, Dani, para o pessoal ler, eu distribuí, está sem... Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versos 5 ao 7. Nós vamos expor o verso 6. Vamos ler juntos 5, 6 e 7. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas e algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Irmãos, nós vimos no domingo passado o tema destes 3 versículos, 5, 6 e 7, são alertas históricos do juízo de Deus. E nós observamos no versículo 5 o primeiro alerta ou a primeira punição. Exemplo que vai falar sobre os israelitas no deserto. Temos aqui, nesses versículos 5, 6 e 7, 3 exemplos do julgamento de Deus.
onde, repito, já vimos no versículo 5, o exemplo dos israelitas no deserto. No versículo 6, nós temos os anjos, os exemplos dos anjos. No versículo 7, nós temos Sodoma e Gomorra. E estes 3 exemplos servem a um propósito duplo. Primeiro propósito, advertir-nos. Não só os leitores daquela época, mas todos os cristãos de todas as épocas que têm acesso à palavra de Deus, ou seja, toda a igreja do Senhor. Serve de alerta para nós que somos leitores das Sagradas Escrituras. E um outro propósito é apontar para o julgamento. Um julgamento que é inevitável. Julgamento a quem? Aos falsos mestres. Mas também não só aos falsos mestres, mas àqueles que seguem a estes falsos mestres. Porque os falsos mestres também têm seus seguidores. Então aqui Judas está nos dando um duplo propósito: nos advertir e mostrar que os falsos mestres, eles serão julgados. Isto é inevitável. Então vimos já os israelitas no deserto, onde podemos, em primeiro lugar, observar que é necessário nós lembrarmos. Todo cristão deve estar familiarizado com as Sagradas Escrituras. Vimos que as melhores pessoas, as melhores mentes, elas precisam estar estimuladas por meio das lembranças. E eu citei Lamentações de Jeremias, quando o profeta diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, a mente é fundamental para nós que somos cristãos, porque é um lugar onde o diabo atua. Ele coloca setas, ele joga seta em nós. Não fiquemos assim iludidos, porque é aqui que a coisa funciona. É aqui que a coisa funciona. É tanto que Paulo fala muito sobre pensamentos, sobre mentes. Ele nos dá muita orientação, porque a coisa começa aqui. Então, a gente precisa estar no nosso pensamento tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é saudável, como Paulo fala aos Filipenses no seu capítulo 4, a partir do versículo 8. Então, aprendemos a necessidade da lembrança, nesse versículo 5, em primeiro lugar. Em segundo lugar, lembrança de quê? Nós vimos a lembrança de uma famosa libertação. Precisamos lembrar sempre, irmãos, dos feitos do Senhor. Se você observar na história do povo de Israel, sempre tinha memoriais, Deus colocando sempre algo para que o povo lembrasse de um feito. Aconteceu assim na travessia do Rio Jordão, botavam pedras para o povo lembrar. Não, mas para que isso? Para quando a tua descendência perguntar o que é isso, para o povo saber que o povo de Deus passou aqui a pé enxuto. Então, é interessante que nós tenhamos sempre isso em mente, lembrar do que Deus fez por nós. Isso é importantíssimo. E nós vimos dentro dessa lembrança da famosa libertação, que nenhuma dificuldade poderia impedir a libertação de Israel do Egito. Irmãos, Deus decretou, a coisa se cumpre. E nós sabemos que tudo está debaixo da mão poderosa de Deus. Não acontece nada que Ele já não tenha decretado. Isso é soberania. Isso nos dá uma confiança tremenda
no Deus que estamos servindo. É um Deus que Ele mesmo escreveu a história de cada um, a história do seu povo. Então isso nos dá conforto e consolo para saber que a nossa ansiedade, a nossa preocupação não vai de maneira nenhuma aumentar um dia sequer ou diminuir um dia sequer, conforme o próprio Jesus nos adverte em Mateus, sobre a solicitude da vida, né? Sobre a ansiedade, sobre as preocupações da vida. Não vai aumentar um ano de vida ou diminuir. Então, é importante a gente colocar a nossa lembrança naquilo que nos dá esperança, nos feitos de Deus, nas promessas de Deus. E aqui, essa famosa libertação tinha este propósito: nada iria impedir o povo de Israel ser libertado do Egito. E também Israel, nós vimos que ele foi para o Egito como uma família e saiu do Egito como uma nação. Houve um crescimento daquela promessa que o próprio Deus fez a Abraão. E também esta nação, ela carregou os destinos do mundo em seu seio, ou seja, ela foi uma nação escolhida por Deus para apresentar a todas as demais nações o grande eu sou, o grande eu sou. Então, Israel é este povo escolhido por Deus, que representa todo o povo eleito e agora a sua igreja. Então não há apenas Israel, mas há um povo escolhido de Deus. E esses são gregos, persas, japoneses, alemães, chineses, brasileiros, todo aquele que crê, todo aquele que foi eleito por Deus e confessou o Senhor Jesus como seu Salvador, este faz parte do povo de Deus. Então, Deus não está restrito apenas a uma nação, mas a todo aquele que nele crê. Vimos o exemplo também desses israelitas no deserto, não só a lembrança de uma libertação, mas também a lembrança de uma grande destruição. A destruição alcançou os israelitas, a destruição, ela foi uma decepção de grandes esperanças, mas também a queda de uma alta posição de privilégios. E, em quarto lugar, nós vimos os santos lembrando a causa da sua destruição. E vimos, em primeiro lugar, dentro deste ponto, as dificuldades, elas logo descobrem o coração não confiável. Você quer ver uma pessoa, se ela tem confiança em Deus ou não, é quando vem sobre ela a dificuldade, as lutas, o sofrimento. Aí a gente vê, de fato, onde é que está posta a confiança daquela pessoa. Se é em Deus ou se é na circunstância, né? Ou se é no problema. E o próprio salmista, como eu li aqui com vocês, ele pôs a sua confiança, a sua aflição em oração a Deus. Ele entregou a Deus as suas aflições, porque ele confiava nele. E confiar em Deus, orar, pedindo a Deus, entregando a Deus a sua aflição, os seus problemas, as suas lutas, isso implica reconhecimento de pequenez, reconhecimento de que a gente é incapaz, a gente é insuficiente, e que Ele é suficiente, e que Ele é todo-poderoso. Há esse reconhecimento, porque a oração significa dependência mesmo de Deus, é saber que nós não somos nada e estamos conversando com aquele que é tudo, que é aquele que cuida de nós, é aquele que nos protege, que nos dá confiança e que de fato
está no controle de todas as coisas. E essa destruição foi por causa da incredulidade de alguns de Israel. Alguns de Israel. Então, irmãos, não há loucura como a descrença. Bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, verso 29. Temos esse exemplo de Tomé, que depois que Jesus foi ressuscitado, ele não creu que de fato Jesus ressuscitou, a não ser se visse as marcas em suas mãos. E aí Jesus diz essa célebre frase aí, que felizes, né? Muito felizes, são aqueles que não viram e creram. Somos nós não vimos Jesus, as suas mãos, mas nós somos felizes porque nós cremos, pela fé, nós cremos que Ele veio ao mundo, que Ele morreu por nós, seus eleitos. Irmãos, foi só para que a gente recapitulasse. Eu sei que está gravado na internet, mas é bom que a gente recapitule para não perder assim o fio da meada. Então, nesse último exemplo aqui da destruição dos israelitas no deserto, nós temos o fim da descrença, que é a destruição total e absoluta. E pode ter certeza disso. Aqueles que são incrédulos, aqueles que não professam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles já estão condenados. Eles já estão condenados. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas vamos para o segundo exemplo de punição divina. E aí eu quero que você preste bem atenção no versículo 6. No versículo 6 de Judas, vamos nos deter nele. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Irmãos, temos aqui o segundo caso de punição divina. O segundo exemplo. E o segundo exemplo é dos anjos caídos. Veja aqui, neste verso 6, a existência de anjos do mal. Nós temos, sim, anjos malignos. E é expressamente afirmado nas Sagradas Escrituras. E não há, irmãos, uma dificuldade maior, uma dificuldade moral em compreender isto, em compreender a existência destes seres, do que compreender também a existência de homens maus. Assim como existem homens maus, existem também anjos maus. E eles são chamados anjos que pecaram. Anjos que pecaram. Anjos que abandonaram o seu estado original. Veja 2 Pedro 2,4. Pode ler, o irmão Gelson. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então, Pedro, em sua segunda carta, ele deixa claro a existência desses anjos maus. Foram anjos que pecaram. Lucas 8,30, quem foi que... O irmão Eduardo, Lucas 8,30. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios.
Então veja, irmãos, que estes anjos maus que Judas escreve aqui, que fala sobre eles, a Bíblia fala sobre ela. Segundo Pedro, vimos que esses anjos são chamados de anjos que pecaram. Aqui em Lucas temos esses anjos como demônios que entram nas pessoas, que entram nos homens. Um outro exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 3. A irmã Letícia. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. E Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele fala justamente nesse verso 3 que anjos serão julgados pelos santos. Então, irmãos, dentro deste segundo exemplo de punição divina, a exemplo dos anjos caídos, nós temos esta instrução que anjos maus existem. Anjos maus existem. Mas uma segunda lição que nós extraímos destes anjos maus é que eles se revoltam. Houve volta desses anjos. Veja você no verso 6, no próprio verso 6. E há anjos que não guardaram o quê? O seu estado original. Eles não eram maus. Eles se rebelaram. Eles se revoltaram. Guardaram seu próprio domicílio. Ou seja, abandonaram o seu principado. Deixaram sua habitação própria. Eles abandonaram. E eles são representados na passagem paralela em Pedro, como já foi lido, simplesmente como anjos que pecaram. E o diabo, ele é mencionado como mentiroso, ou seja, aquele que não permanece na verdade. E sabemos também que o orgulho é aparentemente como a causa, é atribuído aparentemente como a causa da queda do diabo, da queda desse anjo, que era um anjo, o diabo. E o orgulho fez com que este anjo caísse, se tornando assim o diabo, ou seja, aquele que acusa, aquele que aponta o dedo, aquele que acusa o nosso adversário, aquele que é o nosso inimigo. Veja 1 Timóteo 3,6, quem foi o nosso irmão Neri? Pode ler, por favor. Não seja neófitos para não suceder, pois que se soberbeça e ocorra a condenação do diabo. Então, para não ocorrer na condenação do diabo, Paulo está instruindo para que o oficial de uma igreja não seja neófito, ou seja, novo na fé, porque alcançando uma posição de proeminência, né, ele pode ser orgulhoso, altivo, e aí cair como o diabo. É isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, dando uma instrução. Então, é difícil ser altivo e não altivo. Mas a alusão aqui, queridos, ela é antes aos anjos, rejeitando sua elevada dignidade de
posição em sujeição a Deus. Irmãos, estar sujeito a Deus é uma elevada posição para nós. Tem gente que não quer se submeter a Deus, prefere se submeter às suas próprias vontades, às suas próprias concupiscências, aos seus próprios desejos pessoais. Este foi o grande erro dos anjos, se rebelar contra Deus, se revoltar contra Deus. Eles estavam numa posição alta de dignidade, de sujeição a Deus. E aí eles saíram de sua habitação no céu, como consequência de uma alienação causada pelo orgulho. Para você ver como o orgulho é maléfico, é prejudicial. E ele precede a ruína. Ele precede a ruína. E todo homem é um ser orgulhoso. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E a gente precisa ter cuidado para não alimentarmos em nós isso, acharmos que somos alguma coisa, seja por uma posição, seja por qualquer coisa que tenhamos, e acharmos melhores do que os outros, superiores, né? Achando que somos melhores. Então veja que houve uma revolta dos anjos. E entendemos aqui que esta revolta ela foi uma desonra para Deus. Ela foi uma desonra para Deus. A revolta dos anjos, ela foi uma revolta para Deus. E veja, irmãos, que nessa revolta que os anjos fizeram contra Deus, desonrando a Deus, eles desprezaram o lugar de sua glória. Eles rejeitaram o céu, o lugar de habitação deles com Deus, conforme nós lemos aqui no texto. Abandonaram o seu próprio domicílio, desprezaram um lugar de glória. É como o homem que conhece a Deus e rejeita a Deus e volta a revolver-se como uma porca ou um porco na lama, ou como um cachorro que volta a comer o seu próprio vômito. Este é aquele que é considerado que conheceu a palavra e não deu ouvidos à palavra, volta para a sua própria imundícia, para os seus próprios pecados. Então, nessa revolta destes anjos, com isto, em primeiro lugar, eles desonraram a Deus quando desprezaram o seu lugar de glória. Mas também eles eram da ordem mais elevada de suas criaturas e poderiam ter encontrado sua felicidade num serviço obediente, mas eles resolveram desobedecer a Deus. E quantos de nós, no meio nosso, nós não conhecemos pessoas que trocaram este privilégio de servir a Deus pela infelicidade de servir ao mundo, de servir ao diabo. Pessoas que vocês conhecem, pessoas que vocês conheceram, que eram pessoas ativas na igreja, pessoas tementes a Deus aparentemente, mas no decorrer da caminhada se afastaram, se desviaram por qualquer outro motivo. Abandonaram a fé. Aqui temos estes anjos rebeldes, causando desonra para Deus.
Mas também estes anjos, eles tinham uma natureza má. E uma natureza má, ela não pode suportar nem as alegrias, nem a santidade do céu. Por isso, irmãos, quem é de Deus, ouve a voz de Deus e segue. Quem não é de Deus, vai ouvir a voz e vai se afastar. Porque até para ser crente, até para não ser crente, você precisa ouvir a voz de Deus e dizer assim, eu não quero esse Deus. Eu não quero. Estes são os condenados ao inferno. Aqueles que ouvem, sabem quem Jesus é, mas dizem não para Jesus. Dizem não para Jesus. E também, queridos, temos aqui, na rebeldia desses anjos, um pecado para o ser superior isentar-se do serviço. Porque é um pecado para Deus, você, aqui especificamente falando dos anjos, se isentar de um serviço que Deus separou para eles. E Deus separou esses anjos para servir a Ele, mas estes anjos não o quiseram fazer. Preferiram se rebelar contra Deus, desonrando a Deus. E por isso foram expulsos da habitação inicial deles, que era o céu. Assim seja um exemplo para nós, que somos simples mortais, não nos isentarmos do serviço cristão, de servir a este Deus, de termos este privilégio de servir a este Deus maravilhoso. Mas, além da existência dos anjos maus, além da rebeldia destes anjos, nós temos em terceiro lugar a punição dos anjos maus. Veja que o próprio versículo 6, irmãos, tudo isso que eu estou falando aqui, pontuando aqui, você encontra neste versículo 6. Quando eu disse em primeiro lugar que os anjos se rebelaram contra Deus, Judas está dizendo isso, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, eles se rebelaram contra Deus, eles não quiseram manter-se santos, separados para um serviço a Deus no céu, sendo ministros de Deus, ou seja, servos de Deus, estando a serviço de Deus Pai, porque é isso que os anjos são, ministros de Deus, eles servem a Deus. E quando dissemos aqui de sua revolta, está atrelado aqui, quando eles não guardam o seu estado original, eles estão se revoltando ao ponto de abandonar a sua habitação celestial, como o próprio Judas relata. Mas, veja, os anjos que não guardaram o seu estado original são anjos maus, e são maus porque se rebelaram, e quando se rebelam, deixam a casa do Pai, deixam o lugar de habitação. Assim como fez, trazendo para o plano humano, o filho pródigo, abandonou a casa do pai, só que o filho pródigo se arrependeu e voltou para a casa do pai, foi feliz a história. Mas tem muita gente dentro da casa do pai e perdido, tem muita gente se iludindo dentro da casa do pai, não teve de fato um real encontro com o pai, não teve comunhão de fato com o pai.
está na casa do Pai, comendo da comida do Pai, bebendo da água do Pai, mas fazendo isso mecanicamente. Então, estes anjos aqui, quando eles se rebelam, se revoltam, Judas mostra aqui que ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, estes anjos, eles estão em grilhões eternos, em prisões eternas, sob as trevas, até o dia do julgamento final. Há uma punição para estes anjos maus. E esta punição, ela é uma punição presente. É uma punição presente. Veja que o texto mostra que ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, mantidos em laços eternos sob as trevas. Eles estão debaixo de trevas. Existem laços de poder de Deus. O homem forte, ele é amarrado por alguém mais forte do que ele. E Deus já subjugou estes anjos. Deus já subjugou estes anjos maus. Eles estão, é algo presente. Existem laços do pecado, como se para explicar a terrível consistência daquele que peca desde o princípio. Observe isto ao ler 1 João, capítulo 3, verso 8. Foi a Giovana então, pode ler. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então veja que existe esta punição, estes laços do pecado, daquele que peca desde o princípio, que é o diabo. E existem os laços de uma consciência culpada. Alguém já disse que o terrível juiz de uma pessoa é sua própria consciência, acusando ela. Sempre daquela culpa. A consciência. E existem os laços desta consciência culpada que fazem os demônios tremerem ao crer. Veja Tiago 2,19, quem foi que a irmã Carolina? Tiago 2,19. Crês, tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então veja, queridos, que esta punição presente, ela aponta para o poder de Deus na sua designação eterna, nos seus decretos eternos, punindo estes anjos maus. Desde o princípio o diabo ele é pecador, desde o princípio ele peca. Não pense que o diabo vai se converter, não existe conversão para o diabo. E existem estes laços dos demônios de consciência, eles sabem, eles creem em Deus, mas não como nós cremos e nos arrependemos. Eles creem porque sabem quem é Deus, sabe quem é Jesus Cristo, o Santo de Deus. Leia os evangelhos e você vai ver os demônios crendo em Deus, os demônios sabendo quem é Deus, quem é o Filho de Deus. No entanto, queridos, a restrição aqui, ou o tormento,
que nós acabamos de dizer sobre este poder de Deus, sobre consciência, repito, não tem como reformar esses anjos maus em bons. Não tem. Não tem. Eles não podem ser convertidos em bons. Os demônios não podem também nos ferir, a menos que estejamos dentro do alcance de suas cadeias. E Calvino diz sobre isso o seguinte, abro aspas, aonde quer que eles vão, arrastam consigo suas próprias correntes e permanecem envolvidos na escuridão. Devemos vigiar, fecho aspas agora aqui porque Calvino diz, e devemos vigiar porque a palavra de Deus nos alerta sobre isso, que o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, furioso, e que nós devemos vigiar, orar, para não cairmos nas suas ciladas. Ao ouvirmos o barulho de suas correntes, devemos nos alertar, ele está nos rodeando, querendo nos tragar, fujamos. Assim como José fugiu da mulher de Potifar. Fujamos das tentações, dos pecados que nos cercam. A escuridão sob a qual aqui estes anjos eles são mantidos aponta para uma condição miserável que eles estão, representando a sua separação da presença de Deus, provocada assim no seu ato, quando eles resolveram se rebelar contra Deus. E este ato, esta punição de Deus, ela é irrevogável. Irrevogável. Então, esta punição destes anjos, ela é uma punição presente. Mas também, em último lugar, para encerrarmos este estudo, esta é uma punição também futura. Uma punição futura. E aqui você observe, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, presente, eles já estão sofrendo, eles já estão pagando, assim como aqueles homens que não creram em Deus e que já morreram, estão no inferno, já estão pagando no presente. E aqui, ele mostra que também é uma punição futura, quando ele diz o seguinte aqui, para o juízo do grande dia, no futuro, quando Jesus voltar. O grande dia, o Senhor julgará os anjos naquele dia com os seus santos, com os seus assessores. Conforme já foi lido aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Conforme já foi lido. O diabo será lançado no lago de fogo e enxofre. Não haverá mais a sedução dos ímpios. Não haverá nenhum dano adicional para nós que somos seus eleitos. Não haverá. Nesse grande dia do julgamento, não haverá. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. E a exemplo destes anjos caídos, Deus está mostrando aqui advertências para todo o seu povo. Primeira advertência, primeiro exemplo, na história do próprio povo de Deus, dos israelitas. E a segunda advertência, o segundo exemplo, dos anjos caídos. E domingo, se Deus assim, o próximo domingo, nos permitir, iremos tratar o último exemplo, a última advertência aqui, a exemplo das cidades
Sodoma e Gomorra e as suas cidades ali circunvizinhas. Ok? Vamos encerrar, vamos nos colocar de pé, queridos irmãos. Vamos orar. Eu peço a nossa irmã Patrícia que faça essa oração final e em seguida impetrarei a bênção apostólica. Oremos. Deus amado, nós louvamos o Teu nome pelo dia de hoje, dia do Senhor. Dia, ó Pai, em que o Senhor reservou para que os Teus filhos estejam presentes, louvando o Teu nome, Te adorando, ouvindo da Tua palavra. E nós agradecemos, ó Deus, por esse privilégio que temos de estarmos aqui na Tua presença, junto com os nossos irmãos. E Te pedimos, ó Deus, que durante a noite, no culto solene, que o Senhor fale ao nosso coração, ó Pai, para que a Tua palavra ela seja absorvida assim e que nós possamos, então, fazer o que a Tua palavra nos diz, que é praticá-la todos os dias. E que isso, ó Pai, seja fato na nossa vida e que seja o todo do nosso ser, ó Deus, Te amar e Te adorar, ó Deus. Obrigada, Senhor, pelos nossos irmãos que estão aqui. Obrigada pela Tua palavra exposta, ó Deus, aos nossos corações. E que nós possamos, ó Deus, a cada dia estar, ó Deus, em comunhão contigo e observando a Tua palavra, para que não pequemos contra Ti. No nome de Jesus que nós oramos agradecidos por esse dia lindo que o Senhor fez, o dia do Senhor. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém. Irmãos, um bom domingo a todos, até a noite, às 19 horas. Lembrando, você que não trouxe o seu alimento, traga à noite o alimento. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.